Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como agora nós estamos estudando livro por livro, capítulo por capítulo, nosso estudo de hoje, nós continuamos no capítulo 1 de Mateus, mas na parte que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, nós vamos nos manter nesses estudos da Bíblia dentro somente do que a Bíblia diz. Às vezes nós vemos filmes, séries, novelas, falando sobre temas ou histórias da Bíblia, e eles acrescentam personagens, acrescentam falas para, não sei, aumentar o conteúdo, tentar explicar o que está acontecendo, e também omitem algumas coisas. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que José foi o último antes de Jesus nas 42 gerações de Abraão até Jesus. O que está em Mateus 16, 17, que diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte de que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Quer dizer, 42 gerações. Foi a parte da genealogia de Jesus, foi o estudo anterior. E diz também a Bíblia que José era um homem justo, não querendo infamar Maria, que infamar quer dizer defamar alguém, espalhar má fama ou desonrar sobre alguém. José sabia que se ele denunciasse, ela seria morta apedrejada, porque o filho não era dele. Então ele pretendia deixá-la secretamente, porque ele levaria a culpa por ter abandonado ela e não cumprido a sua obrigação como esposo. E quando fala do apedrejamento, está em Deuteronômio 20, 23 e 24.
Então, ele sabia que aquele filho não era dele porque ele não havia ainda feito sexo com ela. E como ela poderia estar grávida? E ele, ponderando sobre essas coisas, em sonho lhe apareceu um anjo e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Jesus. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sonho, fez como ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua mulher. Então José, ele não questionou a visão que ele teve no sonho do anjo que falava com ele. Ele obedeceu. Normalmente, um homem que está para se casar, o noivo, está namorando uma moça, e ele não tem relações com ela. Quando ela aparece grávida, ele sabe que o filho não é dele. Normalmente, a grande maioria, vamos dizer 99%, sai contando para todo mundo, abandona ela, humilha ela e defama, tipo uma vingança. José conhecia as profecias da promessa da vinda do Messias. Ele mesmo esperava Messias, porque Israel estava mais uma vez sendo escravizada, explorada agora pelos romanos. E os judeus, eles esperavam que o Messias viesse para libertar o povo de Israel da escravidão. E conhecedor da palavra de Deus e obediente, quando o anjo falou com ele, ele não questionou. José não questionou. Profecias que fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, está em Isaías 7:8. José, ele não questionou. Ele não perguntou por quê, como, onde. Não. Ele apenas obedeceu. Ele apenas obedeceu e teve ela como esposa. Na Bíblia, o termo conhecer, do versículo 25 diz: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então José, na Bíblia o termo conhecer não fala somente do conhecimento intelectual, refere-se também a relações sexuais. E a Bíblia diz que José não teve relações com ela enquanto Jesus não nasceu. Uma prova disso está em Marcos 6, Marcos 6, 3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então diz que Jesus tinha 4 irmãos homens, não da parte de Deus, mas da parte de Maria com José. José era o padrasto dele.
Então tem Tiago, José, Judas e Simão. E ele ainda tinha irmãs. Aqui não diz quantas irmãs ele tinha. Mas é uma prova de que José, ele teve depois com Maria outros filhos. Mateus também confirma isso em Mateus 13, 55 e 56. Mateus 13, 55 e 56 diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então Mateus confirma e diz também o nome dos irmãos de Jesus. Não diz o nome das irmãs, mas o dos irmãos ele diz e confirma os mesmos nomes que Marcos coloca. Mateus foi um dos apóstolos de Jesus. Conviveu com ele durante os 3 anos do ministério de Jesus. Marcos, ele conheceu a história de Jesus por outras pessoas. Talvez tenha sido um dos discípulos também de Jesus, mas não um apóstolo. E tudo isto que nós lemos e vimos é prova da onisciência de Deus. A Bíblia também diz que Deus conhece a nossa mente e o nosso coração. E primeiro foi a escolha de Deus Maria como mãe de Jesus. Deus sabia que Maria seria obediente, que ela cumpriria o desejo dele, sem também questionar. Ela só perguntou: como vai acontecer isso? Porque eu não tive relação com nenhum homem. E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo é que realizará essas coisas. Está lá em Lucas. Depois nós estudaremos sobre isso. Quando nós estudarmos, nós agora estamos vendo sobre José, mas depois nós vamos ver sobre Maria. E a primeira prova da onisciência de Deus, como já disse, foi ter escolhido Maria para ser mãe de Jesus. Em segundo, escolher José para ser o padrasto de Jesus. José amou, sustentou, protegeu Maria e Jesus, o Filho de Deus. Então, nesta parte, na segunda parte do capítulo 1 de Mateus, nós vemos o quanto nós podemos confiar em Deus. Ele faz as coisas tudo correto, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Nós devemos guardar isto no coração. Teve uma pessoa que um dia falou, já ouvi, não sei o nome desta pessoa, mas ela disse que nós não devemos mostrar o tamanho do nosso problema para Deus, mas o tamanho de Deus para os nossos problemas. Então, quando vier uma dificuldade muito grande, por isso que nós sempre queremos lembrar em nossos estudos. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus é onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar que for necessário a presença dEle.
ao mesmo tempo. E Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. O que para os homens, os anjos, os demônios, qualquer ser vivo que existe, o que é impossível, para Deus é possível, porque Deus é onipotente. Deus, Ele é tão grande e tão poderoso que nem se unisse todo o exército de anjos do céu, todo o exército de seres humanos da terra, todos os seres humanos que já existiram, que existem e que vão existir, se levantassem contra Deus, não teria a menor chance. Deus apenas com uma palavra, Ele poderia acabar com essa revolta. Então, cabe a nós confiar em Deus, como José confiou. José ouviu do anjo que Maria estava esperando o Salvador, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele simplesmente acreditou e obedeceu. Por isso é importante estudar a Bíblia como ela é, como ela revela Deus e os planos dele, aquilo que ele quer que nós saibamos. E por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 25, 39. 22, 39, que diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando vem assim uma incerteza na nossa mente, como agora, é bom que a gente confira o que está escrito na Bíblia. E realmente está em Mateus 22, 29. Diz assim, respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é importante, quando vier à nossa mente uma dúvida onde está a passagem, o que está escrito, nós abrimos a Bíblia e conferirmos e termos a certeza. Então, como Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Na genealogia de Jesus, muita gente coloca José como um velho caquético que serviu somente para cuidar de Maria e de Jesus na sua velhice, mas não. José, ele era um homem justo. Era um homem justo e obediente a Deus. E também eles omitem que Maria teve outros filhos, que ela teve um casamento normal com José depois do nascimento de Jesus. Séries, filmes não mostram isso porque não querem apresentar toda a verdade, somente uma parte, e às vezes deturbada. Eles querem mostrar certos personagens da Bíblia como perfeitos, mas no estudo da genealogia de Jesus, nós vimos que na genealogia de Jesus existem todos os tipos de pessoas. Até mesmo Abraão vacilou, errou. Até mesmo Davi então foi o que mais errou.
na história de José, talvez ele tenha alguns erros, porque isso é normal no ser humano. Mas o que a Bíblia nos revela é somente isso. Nós não devemos especular, buscar em outras fontes, porque às vezes você vai falar coisas que não têm a comprovação. Que não sei quem falou, mas nós temos aqui Mateus, que viveu junto de Jesus, que conheceu Jesus e 3 anos de dia, de noite, ele estava junto com Jesus, ouviu os sermões, conheceu os parentes de Jesus, conheceu as pessoas que viveram à volta de Jesus, e é uma pessoa que tem condição de escrever um evangelho, como Marcos, Lucas, João. João era o mais achegado de Jesus. E Lucas, ele fez pesquisas com as pessoas que conviveram junto de Jesus. Marcos, ele também esteve com pessoas que estiveram junto com Jesus e talvez até mesmo ele. Na Bíblia não nos dá a certeza disso. Não nos diz como ele conheceu o que ele escreveu no Evangelho segundo Marcos. Mas são 4 homens que conheceram e viveram naquela época. Talvez você ouça falar algumas coisas de mim por pessoas que me conhecem. Pessoas que conhecem o meu passado vão conhecer um Ronaldo. Pessoas que me conheceram depois da conversão vão conhecer outro Ronaldo. Pessoas que me conhecem hoje, 35 anos depois de aceitar a Cristo, eles conhecem outro Ronaldo. E daqui a alguns anos vão conhecer um Ronaldo muito mais diferente. Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós meditamos, a nossa vida vai mudando. Nossa vida, nós vamos crescendo em espírito e em graça. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós sempre vamos ter que reconhecer que precisamos de Jesus Cristo para nos conceder a salvação, porque nós, de nós mesmos, não temos condição de ir à presença de Deus. Por melhor que nós vivamos, por mais certo que nós vivamos e praticamos a Bíblia, isso não nos dá o direito de entrar na presença de Deus. Não dá. Nós sempre vamos precisar reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E Jesus Cristo, ele é o único que pode nos levar à presença de Deus, porque ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo. Todo o poder foi dado no céu e na terra a quem? A Jesus Cristo. Mateus 28 fala isso. Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 19 e 20. Então, devemos nos curvar diante de Jesus, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador e vivermos segundo a palavra de Deus, pesquisando,
conhecendo, vivendo. E quando pecarmos, como diz Jesus, vamos ver mais à frente, devemos pedir perdão a Deus. Na verdade, devemos pedir perdão a Deus todos os dias, porque pecamos em atos, pensamentos, num olhar, numa palavra, pecamos. Então, Davi até ora para Deus lhe perdoar até os pecados que lhe são desconhecidos. Porque às vezes nós erramos e nem percebemos. Então, devemos pedir perdão a Deus todos os dias e reconhecer que somente em Jesus Cristo nós vamos ser salvos e ter uma vida melhor. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por mais este dia abençoado, graça te damos pelo nosso teto, te damos pela nossa refeição, nosso pão de cada dia, graça te damos pela sua proteção, pelo seu livramento, porque tu sabes todas as coisas e tu sabes de tudo que nós precisamos. Que esta pessoa que está vendo este estudo, ela reconheça isso e passe a confiar em ti de todo o coração, de todo o entendimento, sobre cada uma das necessidades dela. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.